Olá, nesta videoaula nós vamos tratar de teste de software tipo caixa branca e do método ciclomático na questão 31 do ENAD de 2014 do curso de ADS. Pela nossa sequência de passos, nós teríamos que ler a contextualização para depois irmos para o problema, mas essa questão não tem uma contextualização, ela vai direto para as perguntas. E ela diz, analise o fluxograma a seguir. Nós temos aí um fluxograma, um grafo, e diz, em relação à execução de testes de caixa branca sobre este fluxograma, avalie as afirmações a seguir. Ainda está um pouco vago que aspecto de teste caixa branca eles vão trabalhar. Então vamos seguir nas alternativas para descobrir um pouco mais. As três alternativas falam de caminho de execução independente, complexidade ciclomática e caminho independente. Agora nós já sabemos do que se trata e vamos estudar um pouco da teoria para depois voltarmos às alternativas. Nós sabemos que os testes de software são divididos em testes caixa preta, também chamado de teste funcional, teste macro, em que nós executamos o código em máquina, portanto é um teste dinâmico. Mas existe também o teste estrutural, o teste micro, chamado teste de caixa branca, em que nós inspecionamos o código-fonte em busca das falhas ou de falhas. Acontece que quando nós começamos a ler código, nós podemos entrar em determinadas regiões do software que tem aí uma combinação de desvios, né? Que tem um ninho de ifs, e não é difícil que nós nos percamos nesses caminhos e comecemos a percorrer trechos do código que já tinham sido inspecionados em outras passagens, em outras inspeções. Para evitar isto, existe o teste chamado de complexidade ciclomática. Ele foi desenvolvido por Thomas McCabe, inclusive existem ferramentas para gerar o grafo de fluxo de controle, o GFC, que é onde a gente entende naquele fluxograma os caminhos. O caminho independente é qualquer caminho que nos leve a passar por um novo trecho, por um novo conjunto de instruções que nós não tínhamos passado ainda, evitando então aquela redundância, né? Existem três fórmulas para calcularmos o número de caminhos. E a terceira é a mais simples dela, é simplesmente contar o número de regiões daquela figura, daquele grafo, e o número de regiões é o número de caminhos. Inclusive, esta possibilidade deve ser aplicada numa outra questão ENAD, porque estamos correndo contra o tempo, então ao invés de fazermos as contas, é mais fácil fazer o número de regiões, porque é absolutamente visual. Você olha nesse grafo e entenda que região é toda região poligonal fechada. Se você colocar tinta lá, ela fica contida dentro da região. Como que acontece na região 1, 2, 3 e 4. No entanto, a teoria diz também que existe uma quinta região que cerca, que circunscreve todo o dígrafo. Portanto, neste grafo de controle, nós encontramos 5 caminhos básicos, que é o número de regiões. A primeira alternativa diz, os caminhos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 7, 9 e 1, 2, 3, 7, 8, 9 formam um conjunto de caminhos de execução independente. Portanto, um conjunto de caminhos que não repete ou que traz um bloco novo a cada um desses caminhos, traz uma região nova que ainda não tinha sido inspecionada. Vamos verificar isso graficamente. 1, 2, 3, 4, 5 vai a fim, é um caminho independente. 1, 2, 3, 4, 6 e fim é um outro caminho independente. Vejam que o 6 é um bloco novo, que não tinha sido passado pelo anterior. 1, 2, 3, 7, 9, fim é um terceiro caminho, mas 1, 2, 3, 7, 8, 9 é um quarto caminho. Portanto, sim, esses quatro caminhos são independentes.
No entanto, é bom a gente fazer uma ressalva. Ele é um conjunto de caminhos independentes, mas não é um conjunto de todos os caminhos independentes, porque ao fazer o cálculo de regiões, nós descobrimos que esse grafo tem 5 regiões, portanto, 5 caminhos básicos. Como o enunciado só diz que forma um conjunto de caminhos independentes, ele é verdadeiro. O segundo enunciado diz: o cálculo de complexidade ciclomática fornece a quantidade de caminhos independentes a testar. Sim, isso é verdade, e esse é o objetivo do método, como nós vimos ao revisar a teoria. A terceira alternativa diz: testes sobre caminhos independentes podem ser executados em programas procedurais, mas não podem ser executados em programas orientados a objetos. Isso não é verdade, porque quando nós escrevemos um método, nós escrevemos trechos de códigos procedurais que serão disparados, startados por um evento, por um método, mas é um código procedural, portanto, nós podemos utilizar sim o método de caminho independente. Logo, a terceira opção não é correta, portanto, só a alternativa C é verdadeira. As alternativas 1 e 2 apenas. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.